aí, galerinha, voltamos para fazer o nosso momento de revisão. Você que ficou ligado durante a aula, agora tem essa oportunidade de aproveitar esses momentos, né, professor Jorge? Para fazer a revisão do nosso conteúdo sobre energia de Rondônia, também alguns projetos que a gente falou sobre a questão das hidrovias aqui do estado. Beleza? Então, de olho no quadro, vamos lá. Pronto, galerinha, voltamos agora para o nosso momento de revisão, aula 19.2. Na aula 19.2, a gente vai fazer a revisão sobre transporte e energia dentro do estado de Rondônia. Nós começamos falando essa aula sobre a questão dos modais de transporte em Rondônia, né, professor Jorge? Falamos o seguinte, que os modais de transporte de Rondônia Rondônia não tem uma matriz diversificada de transporte, assim como o Brasil também não tem, que Rondônia, principalmente, maior parte do escoamento da produção e também circulação de pessoas é feito aí pelo nosso transporte rodoviário. Aqui de Porto Velho, em direção a algumas áreas aqui vamos colocar até o Amazonas, aí sim a gente vai ter a grande participação da hidrovia, principalmente aí no transporte dos grãos, certo? Iniciamos a aula explicando essa diferença aí dos modais de transporte do estado de Rondônia. Então, o transporte rodoviário é o que predomina no estado de Rondônia. É isso aí, Rogério. Nós falamos que a principal rodovia que nós temos, né, aqui em Rondônia, é a BR-364. Isso mesmo. Ok? Vem lá do sul de Rondônia até chegar ao norte de Rondônia, chegando em Porto Velho. Ok? Depois alcança a 319, que vai embora lá para Manaus. Exatamente. Ok? A BR-364 continua, vai para a Ponta do Abunã, lá em Extrema, e segue para o Acre. E ainda também temos as outras rodovias importantes, que corta também Rondônia no sentido horizontal. A 421, a 429, a 435, a 425, beleza? Isso mesmo. Então, a maior que nós temos vai ser a de Porto Velho, a Cuiabá, que dá aí 1.453, e depois de Porto Velho, a 364, até Rio Branco, nós temos aí mais 540 quilômetros. E a BR-319, essa que eu circulei aqui por último, ó, até chegar lá em Manaus vai dar 800 quilômetros. Falamos na aula também sobre o modal aéreo aqui do estado de Rondônia. Falamos que aqui em Rondônia nós temos alguns aeroportos, mas o internacional só é em Porto Velho, que é o governador Jorge Teixeira. Não é isso, professor Jorge? O Perfeito. nosso aeroporto internacional. Mas as outras cidades de maior porte, como Vilhena, nós temos aqui aeroporto em pleno funcionamento, também de Paraná, Vilhena e Cacoal. São os principais aqui do estado de Rondônia, que operam também voos. Mas, como o professor Jorge falou, do nosso aeroporto internacional, ele só tem um nome, porque a gente não tem voo direto aqui de Porto Velho, né, professor Jorge? Faz conexões com Brasília, Manaus Isso e mesmo. Belém, né, principalmente. Exatamente. Vamos lá. Falamos sobre o Caminho do Pacífico, que seria uma rota muito boa, né, se for estruturada, que eu já falei também na aula sobre um projeto de ferrovia, que seria muito interessante para garantir esse escoamento mais veloz em região para o Pacífico e do Pacífico para várias partes do mundo e também para poder estreitar essas relações econômicas com os países andinos. Nessa aula também falamos sobre a questão da geração de energia elétrica, que é a energia de hoje e do futuro. A gente observa algumas características, um quadro estabilizado e otimista quando a gente fala aqui da Amazônia em relação à energia, porque a gente sabe que na Amazônia a gente tem uma menor concentração populacional e a gente até tem uma oferta grande de energia, né, professor Jorge? E essa energia, como o professor Jorge falou até na aula, que a gente vai ver daqui a pouco, as nossas usinas aqui de Santo Antônio e Giral fornecem energia até para o sudeste do Brasil, então para o sistema elétrico nacional. Ou seja, as usinas,
hidrelétrico, o complexo hidrelétrico do Madeira, Exatamente. está interligado ao Operador Nacional de Energia Elétrica. Muito bem, que é o Sistema Nacional, né? Exatamente. Aí nós temos linha de transmissão, expansão e essas áreas aqui da energia. Nós iniciamos a aula falando também que a energia é muito importante porque ela promove o desenvolvimento de uma região. Sem energia, é muito complicado para uma determinada região se desenvolver. Aí nós temos a imagem aí do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, com as usinas de Santo Antônio e Jirau, certo? Então, quando a gente fala de transporte em Rondônia, você não pode esquecer que a maior parte da nossa matéria que chega em Rondônia para o desenvolvimento de outras, ou vamos colocar, outros produtos, até mesmo produtos eletrônicos, é via transporte rodoviário, não é verdade? Exatamente. Então, a nossa matriz ela não é diversificada, porque a gente vai encontrar, principalmente aqui, 2 tipos de transporte dentro do estado de Rondônia, que é mais importante. Na verdade, são 3, né? Vamos colocar o aéreo, o rodoviário e o transporte hidroviário, que é o transporte realizado em rios, lagos, que é muito importante também para escoamento da produção de alimentos e também circulação de pessoas aqui na região do estado de Rondônia e da Amazônia no geral. Que é assunto da nossa próxima aula. Exatamente. Né? Beleza? Então, galera, vamos lá. Agora é com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente fazer a nossa correção da atividade. Valeu. Tchau. Tchau. Dando depressão. E aí, galera? Rogério do Céu. Foi muito rápido, a galera fez Foi aí. rápido demais. E até surpresa, galera, na volta aqui. Eu te dei um susto. Vai despertar. Vamos lá, acordou. Rogério, garotada aí se deu bem na atividade? Que Tranquilo. Suave na nave? Suave na nave. É um assunto interessante. Muito. Entender a logística do transporte em Rondônia, a questão energética. Então, vamos lá ver se você acertou as questões. Vamos lá. Atividade, sala de aula. Resolução, vamos lá. Questão 1. Assinale a alternativa em que apresenta as estradas que cortam o estado de Rondônia. Olha aí, Rogério. Inclusive, eu circulei lá no resumo. Exatamente. As BRs. É a 364, ele sabe que é. Não tem nem como errar, porque ela está em todas. Isso aqui tá certo, né? É isso, Rogério? Com certeza. Ele já tem a certeza que é a 364 correta. A 101, Rogério. 101 é em Rondônia? Não. 101 é lá para o centro-sul do Brasil. Então, onde tem 101, cancela 101. Ah, tá olha tranquilo. Aí, tá tranquilo, né? Tá. Só aí cancelamos 3. Agora, 319, tem a 319 tá certo. 319 tá certo e 319 tá certo. Os alunos sabem que nós temos aqui a BR-319. Agora, estamos em dúvida em 427... 427 e 429. E 429, né? Beleza. Lá no mapa você circulou, né? Isso. É isso aí. E o aluno vai lembrar, né? Exatamente. Estamos falando da 429, Rogério. Então, estava aí, mamão com açúcar para os queridos alunos. Demais. Exatamente. Beleza. Vamos para a segunda. Lê aí com essa sua voz bonita. Rondônia tem 7 bacias hidrográficas, entre as quais a formada a partir da confluência dos rios Mamoré e Beni, com nascente nos altiplanos andinos. Essa bacia causa preocupação em razão das modificações de sua dinâmica hidrológica, decorrente da instalação das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. A bacia hidrográfica a qual o texto se refere é a do alternativa A, Guaporé, B, Mamoré, C, Madeira, D, Jamari e Machado. É isso aí. Tranquilinha, né? Tranquilo. O Madeirão, ele é o maior rio da bacia hidrográfica depois do Amazonas. Muito bem. Na margem direita do Amazonas. Então, sem mais delongas, mamão com açúcar, Rogério. Demais. Essa galera. Suave mesmo. Vamos lá, questão 3.
Leia as informações a seguir sobre o Rio Madeira, no estado de Rondônia. A hidrovia do Madeira liga a capital, Porto Velho, até o Rio Amazonas. Na altura da cidade amazonense de Itacoatiara, olha só, anotem esse nome aí, isso aqui é importante, tem aproximadamente 1.450 quilômetros de extensão e sua largura varia entre 440 metros a 9.900 metros lá na foz, com profundidade também variável de acordo com as estações seca e chuvosa, chegando a mais de 13 metros, o que permite, no período de sua enchente, a navegação de navios, inclusive oceânicos, até Porto Velho. É utilizada principalmente para o escoamento da produção de soja do sul de Rondônia e oeste do Mato Grosso. Atualmente, são exportadas através da hidrovia do Madeira cerca de 2,3 milhões de toneladas de soja por ano. Ufa, acabou o texto, Rogério? Acabou. Vamos lá para o comando da questão. De acordo com as informações acima, é correto afirmar que a hidrovia é um sistema importante para a atividade agrícola no estado de Rondônia. B. Navegabilidade do Rio Madeira não é importante para a economia do estado de Rondônia. C. Utilização do Rio Madeira é importante, apenas para o transporte de passageiros. D. A atividade de navegação do Rio Madeira é limitada. E E. A atividade agrícola e o sistema hidrográfico não se relacionam em importância. E aí, Rogério, vamos começar pela E? Bora. Olha só, atividade agrícola e o sistema hidrográfico não se relacionam em importância. Como que pode ser esta correta se está sendo contraditória ao que lemos no texto? Exatamente. Dizendo que essa hidrovia do Tem a sua importância. Leva milhões de toneladas lá para o porto de Itacoatiara. Então, tem importância sim. O aluno, só por ler o texto, já cancela. Com certeza. E o sistema hidrográfico, por exemplo, né? Ela está relacionada com a atividade agrícola, porque se for de repente num tempo aí de uma seca, e aí vamos colocar essa rede hidrográfica, nesse rio, onde tem a hidrovia, não tem uma estrutura adequada para tirar o banco de areia que fica no leito de rio, certamente a atividade agrícola será prejudicada. Então, essa atividade agrícola, ela está muito relacionada aí com a questão do sistema hidrográfico. E a D? A D, a atividade de navegação do Rio Madeira é limitada. Então, a gente sabe que o Rio Madeira é um rio perene, né? Que nunca seca. Então, a gente sabe que, apesar das limitações da seca durante o período, né, da estiagem aqui de Rondônia, ele continua ainda no seu processo de navegação. Então, exatamente. Por isso que a D não pode estar, não pode estar correta. Então, cancela, né? Cancela. A C. Utilização do Rio Madeira é importante para apenas. Não, querido. Falamos durante a aula, né? Não, e o próprio texto dizia, leva milhões de toneladas de soja. Com certeza. Então, não é só para o transporte de passageiro. Ainda tem mais, Rogério. Rogério, quando você vai ali no Cainágua, ali no porto, tem um monte de peão subindo e descendo aquele barranco, levando cachos de banana. Exatamente. Um monte de saco de açúcar descendo ali o Rio Madeira. Então, a importância dele também é para a questão do desenvolvimento econômico. Muito bem. Beleza? B, a navegabilidade do Madeira não é importante, então, novamente, sem chance. O aluno está vendo que é importante, o próprio texto falou. Hidrovia é um sistema importante para a atividade agrícola. Opa, é essa aí. Encontramos aí, ó. Fechou. Pronto. Tranquilo? Tranquilo demais. Suave na nave? Suave na nave. Então, lê a 4 aí para nós. Vamos lá. O corredor de exportação, Sapezal, Madeira, Amazonas, atende à produção de soja
da Chapada do Parecis e do sul de Rondônia e Amazonas. Sapezal é Mato Grosso, né? Isso. Em áreas aí, ó, de domínio prévio de cerrado. Ele vai de Sapezal, Mato Grosso, até Comodoro, depois até o terminal de Porto Velho, de onde a soja é transportada até o porto de Itacoatiara. O texto descreve a conexão comercial do norte do Brasil com a América do Sul pela hidrovia do Madeira e a BR-319. B. A logística de exportação de produtos primários pelo sistema fluvial do Solimões Amazonas e do Tocantins Araguaia. C. O sistema de transportes infoviários que liga o oeste de Mato Grosso e Rondônia aos grandes portos do Amazonas. D. A via de escoamento de cargas do Centro-Oeste pelo sistema multimodal da BR-364 e da hidrovia do Madeira. E letra E. A integração modal rodo-hidroferroviária que conecta Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Vamos começar por qual letra? Pela E mesmo aí, ó, quando está falando integração... Rodo, ok. Ok. Hidro, ok. Ok. Ferroviário, não. Sem chance. Então, isso aqui está errado por causa disso. Se fosse rodo-hidroviário, estava certo. Verdade. A C, ó, o sistema de transporte infoviário. Isso aqui é telecomunicações, É. Isso aqui é rede de internet, telecomunicação, tecnologia da informação. Muito bem, então Não sem é. chance também. Vamos voltar lá na outra página. Está falando aí a conexão comercial do norte do Brasil com a América do Sul pela hidrovia do Madeira e a BR-319. Não é BR-319, aí seria, né? Eu vou falar a resposta agora, porque a BR-319 é que faz ligação de Porto Velho a Manaus. A gente sabe que até agora ela não foi finalizada, é precária. E aí tem problema com pontes, agora mesmo caíram pontes, enfim. E essa daí, então, é sem chance. Aldelinda, você já andou na BR-319? É muito bonito lá? É feio, né? Olha aí, você sofreu um pouquinho, né? Pois é. Então, olha só, a Aldelinda já andou pela BR-319 até Manaus e voltou, não foi? Voltou de avião porque não suportou, né? Não é verdade? E aí, ó, voltou de barco, meu amigo, de balsa. Então, olha só, não é isso aqui também. A B é logística de exportação de produtos primários pelo sistema fluvial Solimões Amazonas. Não, ô louco, meu. Solimões Amazonas e Tocantins Araguaia, meu Deus. Geograficamente, isso aí seria, né, absurdo, né? Verdade. Então, só pode ser a letra D. Muito bem. A via de escoamento de cargas do Centro-Oeste pelo sistema modal, utilizando a BR-364 e a hidrovia do Madeira. Muito bem. Vamos lá. Inclusive, Rogério, na nossa próxima aula, nós vamos ver melhor sobre a hidrovia do Madeira. Falaremos, inclusive, sobre a questão das hidrovias no Brasil. Vamos dar esse bônus para o aluno. Muito bem. Para que ele entenda e tenha informações o suficiente para ele, inclusive, entender melhor o porquê que a nossa hidrovia está no nível que está. Beleza? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Questão 5. Descreva os impactos ambientais causados pela construção das usinas do complexo do Rio Madeira. É aquilo que a gente sempre fala, né, Rogério? Isso aí. Não existe a resposta correta. O que a gente coloca aqui é um norte. Se tiver nesse sentido, vai estar correta. Muito bem. Vamos lá no quadro. Continuando. Voltando lá no quadro, vamos lá, diretor? Então, se você colocou algo nesse sentido, vai estar tranquilão. Olha só, os impactos ambientais da construção das usinas no Rio Madeira. Pode haver extinção e redução de diversidade de peixes em uma área considerada como hotspot de ictiofauna. Acumulação de sedimentos, mercúrio em níveis tóxicos no reservatório das barragens. Obviamente, Sim. Rogério, ainda tem gente que vai pescar lá. Então, vira um ciclo que chega até o corpo humano. Obviamente, sabemos que isso vai causar dano à saúde das pessoas. Exatamente. É isso? E aí também os impactos
sobre as populações ribeirinhas, indígenas e nós aqui também da área urbana. Com Por que certeza. não? É isso? Muito bem. Queridos, era o que tínhamos para o momento. Até a próxima. Tchau. Tchau.